Vamos ranquear o desempenho individual dos jogadores do Flamengo contra o Racing, empate por 0-0 na Argentina. Rossi, craque do jogo, sem dúvida nenhuma. O Rossi fez defesas fundamentais para manter o placar 0-0, com defesas tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Acho que a grande defesa do Rossi é o primeiro tempo, que ele faz uma defesaça após uma cabeçada de um jogador do Racing. Ele faz a defesa no chão. Ali foi um milagre. No segundo tempo, ele também consegue fazer defesas fundamentais para manter o Flamengo sem sofrer gol. Então, com certeza, o Rossi é, sem dúvida nenhuma, o craque do jogo. Bom, o Rossi, para mim, fez uma baita partida. Se o Flamengo chegou à final da Libertadores, passa muito pelo desempenho do Rossi. O Rossi conseguiu fazer pelo menos entre 3, 4 grandes defesas que evitaram com que o Racing pudesse fazer um gol. Então, o Rossi, com toda a certeza, é o craque da partida entre Flamengo e Racing. Varela. Bom, eu não achei que o Varela fez uma partida ruim, porém o Varela teve dificuldades na marcação, especialmente pelo alto. Muitas vezes o time do Racing tentava essa bola longa ali pelo lado direito do Flamengo e o Varela teve dificuldades. O Racing tentou muitas dessas jogadas ali. Acho que ele fez um bom jogo na marcação, não achei que ele fez um jogo ruim não, mas para mim ele está na atuação mediana. Pô, eu não gostei da atuação do Guilherme Varela. Eu acho que o Varela perdeu muitos duelos. Em alguns momentos estava muito atrapalhado para poder conseguir ficar com a posse da bola. Claramente foi o elo fraco do sistema defensivo do Flamengo. Acho que a saída dele, inclusive, foi um ponto positivo para o time do Flamengo, porque ali o Flamengo já estava jogando com uma linha de 3 zagueiros e o Emerson é um jogador mais alto que, obviamente, acaba facilitando a marcação pelo alto, que era claramente o ponto forte do time do Racing. Então, na minha opinião, o Varela está na lista do foi mal. O Varela vai para a atuação mediana. Léo Ortiz. Para mim, o Léo Ortiz fez uma boa partida. Ele ganhou muitos duelos ali contra os jogadores do Racing. Conseguiu fazer uma boa saída de bola. Estava voltando depois do problema que ele teve no tornozelo. E foi muito bem. Fez uma partida bem interessante. Para mim, foi um dos melhores jogadores do Flamengo. Então, para mim, o Léo Ortiz foi bem. Eu achei que o Léo Ortiz começou um pouco mal, mas com o passar do tempo ele foi melhorando, até que chegou no segundo tempo ele estava soberano ali pelo lado direito. Gostei bastante da atuação do Léo Ortiz, importante no jogo aéreo, importante na saída de bola do time do Flamengo. Ele também está na minha lista do foi bem. Léo Pereira. Partidaça do Léo Pereira. Impressionante como o Léo Pereira está fazendo um jogo melhor que o outro. Ele ganhou muitos duelos. Várias vezes que o time do Racing tentava fazer cruzamentos, o Léo Pereira conseguia tirar a bola de dentro da área, bem posicionado, fazendo uma boa saída de bola. Grande partida do Léo Pereira. Eu diria ali que se fosse destacar um top 3 dos melhores jogadores do Flamengo nessa partida, provavelmente teria o Léo Pereira. Então, para mim, tanto foi bem. Bom, dá para dizer que o Léo Pereira só não é o craque da partida por conta do Agustin Rossi. Léo Pereira foi muito bem, um monstro no jogo aéreo, um jogador muito bom na antecipação, conseguiu fazer vários cortes durante o jogo, muito bem também, inclusive com a bola nos pés. A atuação do Léo Pereira foi fantástica, diria até que é uma das melhores atuações do Léo Pereira com a camisa do Flamengo, exatamente porque era num estádio difícil, era num confronto complicado e numa semifinal de Libertadores. Então, para mim, o Léo Pereira está na lista do foi bem. Alexandre. Partidaça do Alexandre, é impressionante como ele ganhou duelos aéreos, como ele conseguiu participar muito bem ali da troca de passes, chegando bem ao campo de ataque no primeiro tempo. É um jogador fundamental para o sistema defensivo do Flamengo, ganha muitos duelos aéreos, está sempre muito bem posicionado. E assim, na minha opinião, ele só não é o craque do jogo porque o Rossi fez uma atuação impressionante e foi fundamental para o Flamengo conseguir a classificação. Mas para mim, o segundo melhor jogador do Flamengo nessa partida foi o Alexandre. Estamos provavelmente falando do melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro e inclusive da seleção brasileira. Alexandre é um jogador essencial nesse time do Flamengo. É um jogador que joga muita bola, que está sempre bem posicionado, fantástico no jogo aéreo. É um jogador que tem uma qualidade impressionante para sair jogando, utiliza a sua experiência. Assim, olha, eu vou falar, a atuação do Alexandre contra o Racing foi absolutamente fantástica. E é mais uma grande atuação do Alexandre com a camisa do Flamengo. Com toda certeza, se o Flamengo for campeão da Libertadores, o Alexandre vai estar com certeza na lista dos melhores laterais esquerdos
da história do time do Flamengo. Então, obviamente, Alexandro vai para a lista do foi bem. Eric Pulgar. Bom, eu achei que no começo do jogo o Eric Pulgar estava fazendo algumas faltas desnecessárias, tendo a possibilidade inclusive de receber cartão amarelo, mas com o passar do tempo ele foi melhorando no jogo, foi marcando melhor, ganhando duelos e foi fazendo uma saída de bola de muita qualidade. É impressionante como o Flamengo melhora quando tem o Eric Pulgar ali na saída de bola, junto com o Jorginho. Assim, a qualidade no passe do Flamengo na saída de bola, eu acho que nenhum outro time da América do Sul tem essa qualidade, porque Léo Ortiz, Léo Pereira, Eric Pulgar e Jorginho é um quarteto que faz uma saída de bola ali pelo meio impressionante. E foi mais uma atuação muito boa do Eric Pulgar, tanto na marcação quanto quando teve a posse da bola aos pés. Então, assim, partidaça do Eric Pulgar, para mim, então foi bem. Eu concordo, também coloco o Eric Pulgar na lista do foi bem. Uma grande partida do Eric Pulgar, seja na marcação, seja com a bola nos pés. É um jogador que você percebe-se claramente que não sente pressão. Concordo que em alguns momentos o Eric Pulgar precisa evitar certas faltas que ele acaba cometendo, que são evitáveis. Mas, assim, ao longo dos 90 minutos contra o Racing, o Eric Pulgar foi com certeza um dos melhores jogadores do Flamengo em campo. E ele passa uma segurança muito grande ali na entrada da área, mesmo com Saúl e Jorginho no elenco do Flamengo. O Eric Pulgar é peça fundamental desse time do Felipe Luiz. Então, o Eric vai para a lista do foi bem. Jorginho. Bom, eu gostei da atuação do Jorginho na marcação. Ele teve alguns momentos, sim, dificuldades pela questão de duelos físicos, duelos aéreos, mas eu achei que ele foi bem na marcação. Quando teve a bola aos pés, eu acho que ele ajudou demais o Flamengo ali para fazer a saída de bola. Porém, ele tentou uns passes longos que não deram certo, então muitas das vezes com esses passes longos errados devolvia a bola para o time do Racing. Acho que a atuação do Jorginho para mim fica entre o foi bem e a atuação mediana. Bom, eu acho que a atuação do Jorginho é boa, mas obviamente ele já teve atuações bem melhores. A gente percebe-se que o Jorginho é um jogador que sofre quando se enfrenta a equipes que disputam muito o jogo, utilizam muito o corpo, e o Jorginho obviamente acaba sofrendo um pouco mais com a bola nos pés. Eu achei que o Jorginho foi muito bem, mas eu tô na dúvida também entre a atuação foi bem e a atuação mediana, porque a gente obviamente já viu atuações melhores do Jorginho do que a que ele teve contra o Racing. Então eu vou concordar com você, vou botar o Jorginho também na lista de atuação mediana. Carrascal. Bom, eu gostei muito da atuação do Carrascal. É impressionante como ele tem jogado bem. A bola chega nos pés dele e ele rapidamente acelera o jogo, seja com drible, seja com passe para frente. É um jogador que está cada vez jogando um futebol melhor e está cada vez sendo mais titular do Flamengo. É impressionante o futebol que o Carrascal tem demonstrado, seja pelo lado direito, seja pelo lado esquerdo. Impressionante, assim, titular absoluto do Flamengo hoje e tem jogado muito bem, inclusive para mim, se você olhar do quarteto de ataque, embora o Luiz Araújo tenha conseguido 2 boas finalizações de fora da área, para mim o Carrascal foi o melhor jogador do Flamengo do quarteto de ataque. Para mim fez mais uma partida muito boa, muito interessante. Para mim o Carrascal foi bem. Eu concordo que o Carrascal foi o melhor jogador do quarteto ofensivo do time do Flamengo. Eu achei que foi o jogador que melhor conseguiu segurar a posse da bola, foi o jogador que conseguiu duelar bem melhor do que outros jogadores do Flamengo. Dificilmente o time do Racing conseguia tirar a bola dele. Acho que, infelizmente, para o Carrascal, o Flamengo acabou ficando com um jogador a menos. E aí, obviamente, o Felipe Luiz tinha que tomar decisões. E uma das decisões foi tirar o Carrascal de campo. Mas eu gostei bastante da atuação do meia Carrascal. E dá para dizer facilmente que hoje ele é titular desse time do Flamengo. E ali ao lado do De Arrascaeta, talvez sejam os jogadores do meio de campo, junto com os pontas, que melhor tá jogando bola nesse momento com a camisa do Flamengo. Então, o Carrascal vai para a lista do foi bem. De Arrascaeta. Bom, o Arrascaeta fez uma boa jogada individual ali no primeiro tempo. Ele passa por 2 jogadores do Racing, consegue a finalização. Também tem uma outra jogada que ele participa ali da troca de passes, que ele faz o cruzamento para o Gonzalo Plata. A bola passa pelo Gonzalo Plata e aí o Varela chega finalizando e o goleiro do Racing faz boa defesa. Mas tirando esses 2 lances, achei que o Arrascaeta participou muito pouco do jogo, teve dificuldades de jogar contra o Racing. Para mim, não foi mal. Bom, para mim o Arrascaeta está na atuação mediana. Acho que o Arrascaeta poderia ter jogado muito melhor do que jogou. Inclusive, volto a dizer, na minha opinião, o Arrascaeta está jogando muito menos do que poderia estar jogando nessa Libertadores. Acho que se a gente ver no Campeonato Brasileiro as atuações do Arrascaeta e comparar com a Libertadores, são atuações bem
abaixo, mas nas 4 melhores lances do Flamengo no primeiro tempo, 2 têm participações diretas do Arrascaeta. Uma é que ele faz um cruzamento fantástico, tá? O cruzamento é muito bom, o Gonzalo Plata não chega porque ele toma a decisão de utilizar a outra perna dele e aí obviamente não teria como ele conseguir chegar a tempo, e há tanto que o Varela consegue completar na segunda trave e o Cambenses faz uma belíssima defesa. Depois o Arrascaeta faz uma jogada individual e consegue passar por 2 jogadores e chutar, a bola acaba batendo no rosto do goleiro do Racing. Então assim, mesmo o Arrascaeta não estando no seu melhor dia, mesmo numa atuação mais abaixo, o Arrascaeta conseguiu criar 2 boas oportunidades no primeiro tempo. Então o Arrascaeta, na minha opinião, está na lista de atuação mediana. Luiz Araújo. Bom, o Luiz Araújo conseguiu 2 ótimas finalizações no primeiro tempo, que por pouco não se tornou gol, e seria 2 lindos gols de finalizações de fora da área. Eu achei que ele jogou com certeza melhor nesse jogo do que no Maracanã. Acho que ele ajudou demais o Flamengo na marcação. Teve momentos também que eu achei que ele poderia ter conseguido driblar os jogadores do Racing, dar mais amplitude pelo lado direito. Mas no geral eu achei que o Luiz Araújo fez uma boa partida, então para mim ele tá na atuação do foi bem. Eu também gostei da atuação do Luiz Araújo, era um dos jogadores que eu tinha na minha cabeça um ponto de interrogação, porque eu não achei que ele foi tão bem assim no jogo do Maracanã, mas na partida da Argentina eu achei que o Luiz Araújo foi bem, buscou o jogo, buscou a posse da bola, voltava para ajudar o Varela na marcação. No geral, além de finalizar 2 ótimas bolas de fora da área que realmente levaram bastante perigo. Eu gostei da atuação do Luiz Araújo. Acho que é a melhor atuação dele dentre as últimas, apesar de uma ou outra ele ter feito gol. Mas dentre as últimas atuações do Luiz Araújo, eu acho que essa foi a melhor. E felizmente foi em uma semifinal de Libertadores. Então o Luiz Araújo vai para a lista do foi bem. Gonzalo Plata. Bom, o Gonzalo Plata mais uma vez jogando de centroavante. Eu acho que ele no primeiro tempo conseguiu participar bem dos lances de ataque do Flamengo, se movimentou para o lado direito, se movimentou para o lado esquerdo. Naquele passe que o Arrascaeta faz o cruzamento, o Gonzalo Plata acaba chegando atrasado e não consegue finalizar. No segundo tempo ainda ele foi expulso, recebeu um cartão vermelho direto, que para mim foi injusto. Eu acho que era um lance para no máximo o cartão amarelo. Mas mais uma vez ele foi expulso. Para mim tá no atuação mediana. Assim, se a gente pegar os 45 minutos iniciais do Gonzalo Plata, eu considero a atuação dele positiva. Achei que o Gonzalo Plata conseguiu incomodar o sistema defensivo do Racing, muito por conta da sua velocidade, por ser um jogador que marca bem pressão. Não tem tanta qualidade na finalização, mas eu gostei da atuação do Gonzalo Plata nos primeiros 45 minutos. Depois o Gonzalo Plata é expulso e assim, eu deixo bem claro, para mim é uma expulsão completamente injusta, mas o Gonzalo Plata não pode fazer aquilo numa semifinal de Libertadores, porque qualquer coisinha pode resultar-se em uma expulsão. E, bom, volto a dizer, para mim não foi de jeito nenhum uma expulsão, mas o Gonzalo Plata correu muito risco e o Flamengo teve que atuar por 30 a 35 minutos com um jogador a menos e colocou o Flamengo numa situação que poderia o Flamengo hoje estar eliminado da Libertadores. Então, por conta da expulsão mesmo injusta, para mim o Gonzalo Plata vai para a lista do foi mal. Bruno Henrique. Bom, o Bruno Henrique, quando entrou no jogo, o Flamengo já tinha um nome a menos. Não acho que o Bruno Henrique conseguiu manter a posse da bola no ataque, mas jogou num time que estava totalmente isolado no ataque, com um time jogando com 10. É difícil falar, acho que o Bruno Henrique tentou ganhar na velocidade, tentou fazer pivô, mas estava sozinho praticamente no ataque. Por causa disso, eu vou colocar ele na atuação mediana. O Bruno entrou aos 60 minutos, ali também como 15 minutos do segundo tempo. Era uma situação difícil, ele foi o primeiro jogador a entrar em campo das substituições do Felipe Luiz, e a realidade é que, se a gente for ver, o Flamengo ali estava numa situação muito complicada. O Felipe coloca o Bruno Henrique para tentar buscar velocidade, mas assim, sozinho, contra 3 jogadores do Racing. Muitas das vezes ele perdia facilmente a posse da bola ou perdia o duelo. Eu vou concordar com você, eu vou botar o Bruno Henrique na atuação mediana para não ser injusta com o jogador, até porque, de novo, ele estava atuando numa posição que ele já disse que ele não gosta. Danilo. Acho que o Danilo foi bem. Acho que o Danilo conseguiu ali, junto com o Léo Pereira, Léo Ortiz,
ganhar muitos duelos, tirar a bola de dentro da área muitas vezes. É claro que o Racing teve chances, até porque jogou por quase que 40 minutos com um homem a mais, mas eu acho que o Flamengo conseguiu, de certa forma, tirando uma ou outra jogada, acho que o Flamengo conseguiu se defender bem e o Danilo ajudou demais nisso, então para mim o Danilo tá no FEBEM. Eu também, dentre as substituições do Felipe Luiz, eu acho que o Danilo foi o jogador que entrou melhor. Acho que é até natural, o Flamengo precisava segurar o resultado e colocar um jogador com a experiência, com a qualidade no jogo aéreo do Danilo, um jogador que já foi lateral direito, então ele não tem problemas para jogar ali como um terceiro zagueiro pelo lado direito. Eu gostei bastante da atuação do Danilo e mostra mais uma vez que o Felipe Luiz nesta temporada poderia inclusive utilizar em vários momentos um time com 3 zagueiros, porque temos 3 zagueiros que podem jogar muito bem quando necessário. Então eu gostei bastante da atuação do Danilo. Ele vai para a lista do foi bem. Emerson Royal. Acho que o Emerson Royal entrou bem. Ele, por exemplo, foi melhor em duelos aéreos do que o Varela, na minha opinião, claro. E para mim ele estava bem posicionado, estava ali ajudando junto com os zagueiros do Flamengo a fechar o lado direito ali, junto com, por exemplo, com o Danilo. Acho que ele foi bem na marcação. O Racing não conseguiu criar tantas jogadas ali pelo lado esquerdo de ataque, lado direito de defesa do Flamengo. Então, para mim, o Emerson Royal foi bem. Bom, pelo que a gente estava vendo do Guilherme Varela ao longo do primeiro tempo e o início do segundo tempo, eu acho que a entrada do Emerson Royal era muito necessária. O Emerson é um jogador mais alto, um jogador mais forte, e eu acho que isso ajudou bastante, principalmente no momento em que o Flamengo já estava com um jogador a menos. Um jogador que tem mais velocidade, que estava mais descansado, tanto na hora de recompor como fechar a última linha. Eu gostei da entrada do Emerson Royal e achei que foi importante para o time do Flamengo segurar, principalmente ali pelo lado direito do Flamengo, lado esquerdo do time do Racing. Então o Emerson vai para a lista do foi bem. Saul. O Saul jogou ali mais pelo lado direito, tentando marcar pelo meio. E aí ficou, em alguns momentos ele estava marcando muito pelo meio e aí acabava sobrando um pouco de espaço ali pelo lado esquerdo de ataque do Racing. Ele tinha que fechar o meio, mas tinha que ajudar o Emerson Royal ali pelo lado direito de defesa. Acho que ele teve dificuldade na marcação. Então, para mim, o Saul está na atuação mediana. Eu acho que o setor onde o Saul entrou não foi o ideal para ele. Acho que o ideal para o Saul era ter entrado no lugar do Jorginho, jogando ali como um segundo homem de meio de campo, e não como um jogador mais aberto pela direita, porque ele não tem a velocidade como um dos seus pontos fortes, e aí ele tinha que recompor, ele tinha que ajudar o Emerson Royal por aquele lado direito ali. Então eu acho que para o Saul foi mais complicado essa escolha do Felipe Luiz de colocar, por exemplo, ele naquela posição, mas não achei que foi mal, não achei que foi bem, então ele vai para a lista de atuação mediana. O Everton Araújo não será avaliado, uma vez que ele entrou faltando apenas 5 minutos para o fim dos 90 minutos. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.